September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good... Oi, amores! Chegamos para a nossa aula de artes e antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma breve meditação. Veja só, a nossa meditação está no livro de Jeremias, capítulo 18 e o verso do 1 ao 6. E ele diz assim, ó. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, com o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Sabe o que é que eu quero trabalhar com vocês hoje, usando esse verso? Nós somos realmente o barro nas mãos do oleiro. O oleiro era aquela pessoa que faz o artesanato, faz o vaso. E aqui, na história aqui, Deus pediu para Jeremias ir até a casa do oleiro. E quando ele chegou lá, ele viu o homem lá trabalhando e tudo mais. E de repente ele percebeu que o homem estava fazendo um vaso. E o vaso quebrou, não prestou. E o homem ali novamente começou a fazer e deu uma vida nova àquela peça que já não tinha mais utilidade. Então é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar hoje. Mas acima de tudo, o que é que nós iremos trabalhar? À medida que Deus também ali queria ensinar para Jeremias de que assim como ele podia moldar aquele vaso, ele também pode moldar a minha e a sua vida. Basta a gente permitir Deus entregar nossas vidas em suas mãos e ele vai nos moldando segundo o seu coração. Então assim também é o nosso papel diante da natureza. Nós iremos trabalhar com a temática hoje de reciclagem. Qual é o nosso papel de cidadão perante tudo isso? Deus ele pede, sabe o quê? Que nós também o olhemos com esse olhar de, assim como o oleiro viu aquela peça e viu que não estava bom daquele jeito, não tinha mais utilidade, e ela lhe deu uma vida nova, como bem lhe parece. Então, eu pensando nesse assunto e cuidando da natureza, que nós agora iremos ouvir esse louvor, que ele tem a ver, sabe o quê? Sobre a natureza e o cuidado que nós devemos ter para com ela. Então, ó, escuta e daqui a pouco a gente vai para a nossa aula. Vamos lá? Uma atitude pode transformar. Tentar é uma virtude, pode acreditar. Cuidado que parece já não ter valor. Cuidado também é uma forma de amor. De amor. Cada um faz diferença. É claro que compensa você ajudar. Se todo mundo faz um pouquinho, devagarzinho tudo vai se ajeitar. Não precisa muito pra perceber que o futuro depende de você. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Não precisa muito pra perceber que o futuro depende de você. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar
que cuidar do mundo pra ele melhorar. Vamos cuidar do mundo para mudar o mundo. Nós temos que cuidar do mundo pra ele melhorar. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para a nossa atividade de hoje. Veja só, a nossa aula de hoje, ela veio inspirada de uma data comemorativa. Não sei se você soube, mas no último dia 5 de junho, ou seja, sexta-feira passada, nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente. E sobre ele, nós iremos pensar um pouquinho na nossa atividade de hoje. Veja só, nós iremos trabalhar com o termo, ou o tema, podemos assim falar, sobre reciclagem. Você sabe o que é reciclar? Reciclar, ela tem a ver com os 5 R's que nós trabalhamos do meio ambiente. Você sabe qual é ele? Primeira coisa é repensar. Repensar quais são os nossos hábitos, repensar quais serão nossas escolhas, que podem afetar tanto a nós como ao meio ambiente. Também reutilizar. Sempre que possível, pense de uma forma de reutilizar as embalagens, dar uma nova vida para um móvel, algum objeto que você possui. Recusar todo tipo de material que afeta principalmente ao meio ambiente. Reduzir principalmente o uso de plástico, que tem afetado muito o meio ambiente. E por fim, reciclar. Reciclar nada mais é do que recriar, dar vida nova para algo que já não tinha aquela funcionalidade ou utilidade. Você sabia que o Brasil tem uma notícia boa? Ele é o primeiro lugar de reciclagem de embalagens e agrotóxico, que bom, né? Do mundo. Isso é algo bom, positivo, mas ao mesmo tempo também nos deixa tristes, sabe por quê? Porque apenas 10% dos resíduos do nosso país, que são diariamente jogados, é o que consegue ser de fato reciclado. E 90% sabe para onde vai? Vai para as ruas, vai para os rios, para as florestas, causando aí sérios danos para o meio ambiente. Você não imagina o quanto que, por exemplo, uma tampinha ou até mesmo aquela parte da água mineral que fica ali, aquela rosca que fica vedado, quando vai parar nos rios e mares, você não imagina o trágico fim de muitas vidas que pode ceifar. É lamentável que Deus ele nos deu uma função tão importante, que é cuidar do meio ambiente, e o homem não tem feito isso. Bem sabemos que é nosso papel, é nosso dever. Deus ele nos confiou, quando Deus deixou lá bem claro lá em Gênesis que ele deu ao homem o privilégio. Realmente é um privilégio, você sabia? Porque Deus ele poderia ter confiado aos anjos o poder de cuidar e de manter e de, acima de tudo, assegurar toda a harmonia da natureza. Mas infelizmente Deus confiou a mim e a você, e muitas vezes nós não temos feito o nosso papel. Uma dica importante também para facilitar a reciclagem e evitar também contaminação, entre outras coisas, é o dever de cada um fazer a coleta seletiva, ou seja, separar os materiais que nós usamos no nosso dia a dia de acordo com o produto numa sacola específica. E ali, quando os carros, os lixos ali recolherem, eles poderão fazer a separação de forma mais equilibrada e mais devida. Outro detalhe muito importante também, na nossa cidade, muitas campanhas têm sido feitas em prol de tornar um ambiente mais sustentável e assim poder colaborar com o meio ambiente. Por exemplo, mesmo se alguém tem algum móvel, alguma metralha, alguma coisa, pode ligar para o departamento que faz a parte da limpeza da nossa cidade,
e ele vai enviar, vai agendar com você uma data mais conveniente, tanto para você quanto para eles fazer a recolta, ou seja, recolher esse material. Coisas também muito importantes, principalmente materiais eletrônicos ou objetos que têm radioatividade, não pode ser descartado de qualquer forma. Se você nunca percebeu, mas em muitas lojas, principalmente que vendem aparelhos de celulares ou eletrônicos, eles têm ali em si uma lixeira específica onde você pode depositar, por exemplo, as baterias, pois elas causam muito dano à saúde se for jogada ao meio ambiente livre. E sem falar nas várias espécies de animais que também podem correr sérios danos. Então, o nosso papel quanto cidadão é fazer com que todo o ambiente, de certa forma, entre em um equilíbrio melhor. Bem sabemos que algumas situações até a situação já está irreversível, mas nós podemos fazer a nossa parte. E sem falar que também é muito divertido. Você sabia? Quando você para você repensar uma forma de você utilizar algum objeto que você já tinha, ou dar vidas, brinquedos a objetos que são simples. Eu digo por mim, venho de uma família grande, muitos filhos, e meus pais não tinham condição de comprar brinquedos para nós. Então, assim, a gente fazia do que estava ao nosso redor, principalmente muitos brinquedos recicláveis, e era muito divertido. Não é porque eu não tive o privilégio de ter o jogo eletrônico da hora, a boneca da hora, que eu não me divertia. E também você pode fazer isso e pode ser muito divertido. Então, a proposta da nossa atividade hoje em si é você parar, analisar e pensar em alguns objetos, alguns materiais que você tem aí na sua casa, que já não tem mais essa função, ou até mesmo pode ser uma caixa de papelão, ou uma garrafa PET, ou alguma embalagem, e você vai criar um brinquedo reciclável. E também vai não apenas criar, mas você vai brincar com ele, com algum membro da sua família, ou se for uma brincadeira um brinquedo que dê para você brincar sozinho, você também pode fazer. E você vai ver que lá no fundo, aquilo que você coloca as mãos na massa para você executar, planejar, criar, você vai ver como é prazeroso. Então, meus amores, fiquem atentos. Esteja sempre como um parceiro da natureza, colabore com o meio ambiente e sempre que possível, recicle. E se você aí não tem uma função, não sabe o que fazer, faça a coleta seletiva na sua casa, coloca ali uma bolsinha plástica dentro daquele material para que ele não se misture com outros e assim posteriormente ele poderá ter uma utilidade melhor. E você sabia que na nossa cidade também muitas pessoas podem viver disso? Muitas famílias vivem do que? Catando latinha, confeccionando objetos, artesanatos com materiais recicláveis. Aqui mesmo vocês podem ver algumas dicas de alguns brinquedos ou também de utensílios que podem ser reciclados. Que tal você também, junto com sua família, pensar em algumas outras estratégias e pensar em algumas maneiras de como você pode reciclar e agregar esses utensílios que você está criando para o seu lar. Garanto a você uma coisa, será muito bom e será de grande proveito. Então, a atividade é criar um brinquedo usando materiais recicláveis. Estou aguardando lá na plataforma a imagem do brinquedo que você vai criar. Se você também quiser, você pode também fazer um vídeo de você brincando e compartilhar lá na plataforma. Então, um beijão